Boa noite, quinta-feira, 29 de setembro. Mais um diazinho juntos. E essa quinta-feira fria e chuvosa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? E a última quinta-feira de setembro. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, mas o tema da live de hoje é: os tesouros que você procura estão escondidos nas cavernas que você tem medo de entrar. Que dilema, hein? E esse dilema tem solução, Cláudia? Que tesouros são esses? Que cavernas são essas? Vamos bater um papo sobre isso? Um tema bem importante e que eu me inspirei na frase do Joseph Campbell, que fala: a caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você procura. Olha aqui, essa frase aqui, ó. Essa frase maravilhosa. Quais são essas cavernas que você tem medo de entrar? Quais são esses tesouros que você está procurando que estão escondidos nessas cavernas? Um dilema, hein? Oi, Luiz, tudo bem? Vou passar aviãozinho aqui para as pessoas, avisar que a gente já está aqui para bater aquele bate-papo maneiro, descontraído, mas também bem importante e sério, de toda quinta-feira. Muito bem. Pois é, um tema bem para a gente refletir bastante, né? Bem importante, bem fundamental nessa questão de cavernas e tesouros, né? Obviamente uma metáfora, essa frase realmente é muito maravilhosa, né? Do escritor Joseph Campbell: a caverna em que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você procura. O que será que tem nessa caverna? Onde será que essa caverna fica? O que é realmente essa caverna para você, né? E aí me inspirei e fiz esse tema de hoje, né? Os tesouros que você procura estão escondidos nas cavernas que você tem medo de entrar. E esse dilema tem solução? Vamos falar um pouquinho sobre essas cavernas? O que essas cavernas são, né? Por que será que a gente tem medo de entrar em certas cavernas? Então, metaforicamente, a gente pode dizer que essas cavernas são as nossas emoções, são os nossos buracos internos, aquilo que incomoda a gente, né? E que tá lá incomodando há um tempo, mas que você não mexe para não ter que realmente ter um enfrentamento, né? São as nossas situações, os nossos problemas do dia a dia, alguns que a gente já sabe que não precisa enfrentar, mas não precisa ter no nosso dia a dia, mas é de novo aquela questão da zona do conforto, de não ter um enfrentamento, um embate, né? Os nossos medos, as mudanças que a gente tem que fazer e tudo relacionado às nossas prisões sistêmicas, né? As prisões que a gente se encaixa dentro do nosso sistema, do nosso campo de energia familiar, que são as questões de saúde, bem-estar, dinheiro, relacionamento, trabalho, né? Nossas crenças, as amizades que a gente busca, os relacionamentos amorosos que a gente busca, os hábitos, as falas, os comportamentos. Então, tudo isso, né, tá ligado às nossas cavernas, né? E por que será que a gente vai deixando para depois, né? Vai deixando lá aquelas cavernas irem ficando e a gente não vai entrando, não vai enfrentando, e os tesouros ficam lá e a gente acaba não encontrando os tesouros que a gente tanto procura, né? Quem aqui tem a coragem todo dia de fazer uma mudança que é necessária na sua vida, de enfrentar as consequências, né? A gente não é educado para isso, a gente é educado para sermos indivíduos medianos, né? Se você for pensar bem, a nossa educação tá sempre falando para a gente passar na média, né? Passar na média, e a gente vai não focando no que a gente é bom e tendo que estudar um pouco mais daquilo que a gente é ruim, ou tem menos capacidade, ou então gosta menos. Para quê? Para passar na média. E aí a gente vai se acostumando ao longo de anos
né, de quase 20 anos no processo educacional a sermos medianos. Então a gente faz aquele mínimo esforço possível para a gente realmente conseguir conquistar aquelas questões que são necessárias, no caso, nesse exemplo, passar de ano. Então, a gente vai aprendendo isso e vai fazendo isso em todas as áreas da nossa vida. Então, essas cavernas, elas ficam cada vez mais escuras, cada vez mais difíceis de serem exploradas, de serem enxergadas, de a gente ter a coragem de entrar, mas quando a gente tem a coragem e tem nosso fator de adulto funcional, de lidar com as questões, né, de enfrentar o que precisa enfrentar, né, de comprar mesmo as batalhas da vida que a gente tem que comprar, na maioria das vezes, a gente realmente consegue entrar nessas cavernas e consegue enxergar os tesouros que ali estavam guardados e que eram aqueles tesouros que a gente sempre quis, mas que não estava alcançando por não fazer esse movimento, né? Então, assim, a gente não tem como alcançar os tesouros que estão guardados nas cavernas sem fazer um movimento, né? Então, agir, colocar em ação, né? Fazer realmente as coisas acontecerem, se livrar de questões que estão amarrando a sua vida, travando a sua vida, né? As prisões sistêmicas, esses hábitos, falas, comportamentos, crenças, essa energia de trava, de emaranhamento, de nó. O que será que você tem que fazer para realmente jogar isso fora? Sabe, as constelações ajudam muito por ser uma ferramenta visual. A gente tem facilidade de enxergar as questões dos outros. Tem facilidade de apontar para o outro onde é que está a solução. Mas quando se trata da gente, a gente não tem clareza de quem somos. Quando a gente tem clareza de quem somos, a gente às vezes não tem força e coragem para enfrentar o que a gente precisa enfrentar, por achar que às vezes o caminho é muito longo, é muito difícil, e porque fica tudo aqui, ó, na nossa nuvem de ideias, na nossa mente criativa, na nossa mente, que a gente tem 10 sabotadores internos. Então, sim, esse movimento, essas mudanças que a gente tem que fazer para a gente entrar na caverna e encontrar os nossos tesouros, é um movimento que não é fácil. É um movimento que exige foco, exige disciplina, exige autorresponsabilidade pelas suas escolhas, exige persistência. Persistência é uma palavra-chave para tudo que você quer conquistar nessa vida. Porque eu falo aqui sempre, né? A vida vai engolir você. O seu dia a dia, a rotina, os acontecimentos externos, nos seus núcleos de relacionamentos, vai engolir você. Vai atrapalhar você. Enquanto você permitir, enquanto você não quiser realmente comprar essa mudança de fazer os seus movimentos para você de fato conquistar os tesouros que você tanto sonha. Os objetivos, as metas. Não sei, uma simples viagem talvez, sabe? Por que você, em vez de economizar esse dinheiro da viagem, você continua gastando esse dinheiro em coisas que você não precisa? É um impulso? São os amigos falando? É a família falando? Da onde você está deixando? Para onde você está deixando de olhar? Que está deixando fluir esse dinheiro que poderia estar indo para um outro lugar, sabe? Uma vez eu conheci uma menina e ela chegou a dividir um quarto aqui comigo, a morar comigo aqui. E ela, de repente, não tinha mais como pagar o aluguel, porque ela comprou todas as bolsas do mundo, todos os sapatos do mundo, todas as roupas do mundo, e não usava. E o quarto que ela usava estava lotado sempre de caixas e caixas e caixas. E um dia ela falou, não tenho dinheiro para pagar nem meu empréstimo da minha dívida. Imagina um aluguel.
e ela botou a culpa em outra pessoa, né? Em outra pessoa que fazia essas compras e que atiçava ela e ela ia lá e comprava. E a pergunta que eu fiz para ela foi se essa outra pessoa se jogar de uma ponte e se matar e te falar para ir junto, você vai também? E ela falou não e começou a chorar. Então, assim, o que que é? Esse é um exemplo bobo, 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 né? Quando você está acostumado a colocar a culpa no outro, quando você não faz um planejamento e não pensa quais são esses tesouros que você quer realmente conquistar na sua vida, né? Qual é a sua vida com significado, né? A gente fala tanto sobre isso, sabe? Vida com significado. O que que é uma vida com significado? É quando você tem clareza de quem você é, do que você quer, do que você tem que fazer para conseguir chegar onde você quer. Quais são aqueles passinhos diários? O que você tem que fazer aqui agora para você realmente, né, alcançar essas novas perspectivas, alcançar esses resultados diferenciados, essa vida, sim, com significado, deixar de ser uma pessoa mediana que vai com os outros, sabe? Aquela desculpa, né? Ah, não posso fazer dieta porque eu moro com meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai, não sei quem e tal, e vai ser difícil. Não consigo comer saudável porque tem essa gente toda para fazer comida. Até quando você vai ficar se dando essa desculpa? Sabe? Porque a sua saúde é um tesouro. Você tem que deixar a sua saúde para depois porque tem outras pessoas na sua casa. Então, não é que seja fácil, mas você quer realmente esses tesouros? Então você pode. Pega uma lanterna, entra nessa caverna. Se planeja. Faz acontecer para você conquistar esses tesouros. É pagar o preço. É realmente pagar o preço. Ativar o seu botão de adulto funcional, de ser consciente, que tem clareza de si mesmo e de que sabe para onde tem que ir e o que tem que fazer, qual é esse preço, o que você tem que pagar todo dia para você conseguir o que você quer. Né? Se pague primeiro. Você paga a conta de todos os outros primeiro e deixa você para trás. Né? Seus tesouros são cada vez mais longe. Né? Você está sendo uma ponte para os outros alcançarem os tesouros deles. Cadê a sua ponte para você mesmo? Cadê aquela mudança que você tem, que você sabe que você tem que fazer e que é necessária para você entrar nessa caverna, acender a lanterna, enxergar tudo e pegar seus tesouros e ter esses resultados, sabe? Esses comportamentos diferentes, essas novas perspectivas para você fazer o seu caminho fluir, para você fazer os seus resultados acontecerem. Resultado, tesouro, é isso. Quais são os seus sonhos? O que você tem que fazer para conquistar cada um deles? Qual é a crença que você tem que quebrar? Qual é o comportamento que você tem que mudar? Qual é o hábito que você tem que jogar fora? Qual é o novo hábito que você tem que trazer para a sua vida? Quais são as falas que você estava acostumado tanto a falar como a ouvir e que te bloqueavam, que agora você tem que... Peraí, não é bem assim. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Eu tenho um exercício... Ontem eu passei esse para minha cliente também. Que eu chamo caderninho de merdas. A gente pensa muita coisa ruim da gente. É um hábito a gente mudar isso. Então, caderninho de merdas. Pega um caderno, gente. Anota tudo que você pensa que vai te sabotar, que vai te emparar, que vai fazer você continuar sendo uma pessoa mediana, que vai continuar fazendo você ficar preso nesse sistema que você tá. Anota tudo. Tira daqui, dessa nuvem de ideias, de pensamentos. Tira daqui. Tira daqui e bota num caderno. Caderninho de merdas. Chama como você quiser.
Eu chamo de caderninho de merdas. Na hora que você escreveu, já faz uma outra frase, sabe? O antídoto. O antídoto daquela frase ruim. Faz uma frase positiva, afirmativa, para você repetir, sabe? Para você ver, não, eu consigo fazer isso sim. E aí, como é que eu vou fazer isso então? Sabe? Pensa. Pega isso que tá ruim, anota, faz um antídoto. Desse antídoto você pensa, e aí, como é que eu faço isso? Sabe, a nossa mente é a ferramenta mais inteligente que existe. Existe a neuroplasticidade da nossa mente, que todo dia cria novos caminhos. Ajuda a sua mente a criar esses novos caminhos. Por que você tem que ficar repetindo o que você não quer mais fazer? Por que você tem que continuar não entrando nas cavernas que estão guardando seus tesouros? Antídoto. Começa a fazer coisas diferentes. Se você faz tudo sempre igual, realmente você vai ter todos os resultados sempre iguais. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, esse dilema tem solução? Óbvio que tem. Mas você está aqui, pronto, preparado, disposto a pagar o preço dessa mudança na sua vida para você, sim, entrar na caverna e encontrar seu tesouro? Só você pode responder isso. Que cavernas são essas que você não entra? Por que você não está entrando hoje nessa caverna? O que tem que acontecer na sua vida? O que tem que acontecer na sua vida? Pergunta de $1 milhão, hein? Para você entrar nessa caverna, enfrentar essa caverna e encontrar seu tesouro. O que aconteceu? Que trava é essa? Que nó, que emaranhado é esse? Pensa. Reflete. Escreve no caderninho de merdas. Por que eu continuo não entrando nessa caverna? Eu tenho uma lanterna, eu sei onde ela fica, eu sei que meu tesouro tá lá. Por que eu não vou? O que tá lá dentro de você? Que emoção é essa? Que medo é esse? Que buraco é esse? Que problema é esse? Que questão é essa que tá lá te travando? Com essa energia de nó que tá fazendo você não ir. Você tem as ferramentas para ir. Você tem as condições para fazer. Você sabe onde é. Por que você não vai? Por que você não faz? E se por acaso você precisa de ajuda, por que você não pede essa ajuda? É muito importante a gente entender isso, tá? Todo mundo tem uma questão, todas as famílias têm questões, os terapeutas têm questões, óbvio que tem questões. Tá todo mundo aqui para evoluir. Todas as famílias têm padrões tóxicos. Todas as pessoas têm medos. Todas as pessoas têm cavernas. Mas todo mundo também tem plena capacidade de olhar e mudar e querer novas perspectivas e querer novos caminhos para sim ir lá e buscar os tesouros que estão escondidos. Gente, é uma metáfora, mas essas cavernas estão em que área da sua vida? Relacionamento amoroso, na saúde, emagrecimento, dinheiro, bem-estar, na sua casa, na sua família, no seu profissional, no seu lado profissional. Onde estão essas cavernas? O que está te impedindo realmente de ir lá e resolver essa questão? De ir lá, entrar nessa caverna e encontrar seus tesouros. Você já sabe. Coloca para fora. Enfrenta isso. Paga as mudanças que você tem que fazer. Arca com essas
novas perspectivas. Você já sabe, se você continuar fazendo tudo igual, você vai continuar tendo resultados iguais. Cadê essas mudanças? De repente, esses tesouros não são tão importantes assim para você, então. Pode ser também, né? Pode ser que sejam tesouros que alguém te falou que estava lá, mas que você não tem interesse. Já pensou nisso também? Tem esse lado. Por que será que você está querendo aquele tesouro? É uma coisa que é sua, que você quer, ou que alguém te falou que você tem que conquistar? Clareza, consciência de si. Fundamental. Fundamental para tudo em nossa vida. Como que você vai entender que tesouros são esses que você quer alcançar se você não tem clareza e nem consciência de si? E sabe, muitas vezes a gente está enxergando só os problemas também. A gente acha que nós não somos um ser capacitado para conquistar as coisas. A gente acha que a gente é só os nossos problemas, nós somos só os nossos problemas diários. Os dos nossos pais, os dos nossos filhos, os dos nossos vizinhos, amigos, e não enxerga quem a gente é. Será que você está realmente sabendo o que você quer? Que tesouros são esses que você quer conquistar? Será que você tem como ativar as suas forças, as suas capacidades para ter um outro olhar e poder realmente perceber se essas cavernas são suas ou se são de outra geração? A gente não é educado nem emocionalmente, nem financeiramente, né? A gente vai indo, a gente não tem saúde e bem-estar no colégio, na faculdade, não tem. Em parte educacional não tem. A gente vai aprendendo na marra, os trancos e barrancos. Quando aprende. Quando quer aprender. Então, será que faz sentido para você perceber quem é você? Ter clareza de você? Ter consciência de si próprio? E realmente entender quais são essas cavernas que você quer entrar daqui para frente para você conquistar os seus tesouros? Cavernas, tesouros. Tem solução. Gere movimento. Caminhe os seus passos. Caminhe o seu caminho. Cada dia, um passo. No mesmo caminho. Tendo clareza e consciência. Sabendo quais são as mudanças que você vai fazer na sua vida para você, sim, conquistar o que você quer. Conquistar os seus tesouros. Já são quase 8h30. Passou rápido, né? Vamos escolher uma cartinha. O que será que o universo hoje vai trazer pra gente com relação desse tema, né? O que será? O que será que a gente pode receber de mensagem em relação aos nossos tesouros, às nossas cavernas? Vou sentir aqui. Essa. Uma frase curta. Essa frase é perfeita. Sua intenção
influencia o resultado. Sua intenção influencia o resultado. Gente, universo, muito obrigada. Para variar, a frase está super conectada com o tema da live, com o que a gente tem falado, porque se a gente não coloca intenção no que a gente quer fazer, não coloca intenção na caverna que a gente quer entrar, a gente não tem tesouro, a gente não tem resultado. Então, a intenção influencia diretamente o resultado do que você quer, do que você quer conquistar, do que você quer fazer, do que você quer realizar. A intenção influencia o resultado. Sabe? Escolhas e consequências, autorresponsabilidade e resultados. E, gente, não dá pra gente ter resultado se a gente não sabe o que a gente quer, se a gente não coloca intenção na ação, no movimento, na caverna. Sabe? É perfeita demais essa frase. Para variar, conexão pura com o universo. Ó, vou encerrar por aqui hoje. Um beijo para vocês. Muito obrigada. E pensem, que tesouros são esses que você quer realmente conquistar? E onde será que estão essas cavernas que você precisa entrar? Que cavernas são essas? Que tesouros são esses? Por que você não entra nessa caverna? Acende uma lanterna e pega o seu tesouro. Olha a frase que saiu hoje de novo, hein? Sua intenção influencia o resultado. Bora agir, bora gerar movimento, bora pagar pela mudança que a gente tem que fazer na nossa vida para conseguir realmente realizar os nossos sonhos. Tá bom? Até a próxima. Um beijo!